Olá, caros irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao canal Despertos. O canal Despertos é um canal que foi desenvolvido para tratar de assuntos sobre espiritualidade, expansão da consciência e despertar espiritual. Eu, Sandro B., estarei por esses dias gravando audiovídeos tratando do assunto sobre Cryon, a entidade Cryon. Vamos saber quem é Cryon, qual o trabalho dele aqui na Terra e todos os novos textos e vídeos que ele for lançando através das suas canalizações por Lee Carroll, o americano Lee Carroll. Nós estaremos transmitindo aqui suas mensagens de uma forma mais facilitada, sem a tradução simultânea de inglês para português. Hoje estaremos transmitindo a mensagem de apresentação de Cryon. Então vamos à mensagem para conhecermos melhor esse ser iluminado que vem trazendo mensagens importantes há muitos anos para nós, para a nossa humanidade. Apresentação de Cryon. Quem sou eu? Saudações, eu sou Cryon do Serviço Magnético. Cada um de vocês é muito amado. Se você chegou até o ponto de estar lendo esta comunicação, está no lugar certo e no tempo certo. Por favor, continue. Eu estou falando diretamente para você. Eu falo para você tão claramente quanto eu possa através de meu companheiro, mas eu não posso usar a linguagem como a conhece. De maneira que estas palavras ainda estão sendo traduzidas através da mente dele. Minhas comunicações são independentes de qualquer linguagem. Eu falo a você em pacotes de pensamento e grupos de ideias, traduzidos em palavras de maneira que possa compreender. Eu escolhi este escritor por várias razões. A mais importante sendo que ele concordou em fazê-lo antes de vir. Ele tem um contrato, mas como todo humano, ele poderia ter escolhido isto se quisesse. Também, intuitivamente, ele sabe que se não fizer isto, eu provavelmente não o deixaria dormir pelos próximos 50 anos. A outra razão para minha escolha é que ele não possui treinamento formal no sistema metafísico. Quer dizer, ele não estudou ou leu sobre o assunto em livros correlatos. Isto cria um espaço, sem pré-julgamento, para que meus pacotes de pensamentos aterrissem. Este é o seu 9º ano de crescimento e conscientização. E agora é apropriado a ele prosseguir na oportunidade pela ação. E ele está desconfortável por escrever sobre si mesmo, de maneira que eu continuarei. Meu nome não é exatamente Cryon. Eu não sou um homem. Eu gostaria de poder partilhar com você o que é ser uma entidade como sou. Mas há implantes básicos humanos de restrição psicológica que simplesmente não permitirão que você entenda. Meu nome é um grupo de pensamento, ou um pacote de energia, que me rodeia e é reconhecido por todas as outras entidades. Este mesmo pacote é enviado em minhas comunicações com todos. Por favor, simplesmente aceite isso. A pronúncia de meu nome eu dei para aqueles que o necessitavam e veio num pacote de pensamento e é tão próximo do som de meu tom quanto me foi possível para sua linguagem. Há realmente muito mais para meu nome do que o som. E eu realmente gostaria que você fosse capaz de senti-lo,
mas você é incapaz neste tempo. Meu pacote de energia nomeável, o qual é diretamente de meu pacote de energia de comunicação, consiste de 3 partes. 1. Tom. O que você percebe como um som, mas que é percebível aqui de uma maneira não audível. 2. Luz, frequência. O que você percebe como luz e cor. E 3. Forma. O que você percebe como formas e desenhos. Ele é apresentado singularmente como um pacote e percebido de uma maneira que não é significativa para você neste tempo. A maior parte de meu pacote, nome, está fora do alcance de qualquer de seus sentidos humanos. Isto é muito difícil de explicar. Seria como explicar as suas cores para um humano sem visão. Não foi dado a você receptores que lhe dariam conhecimento de como eu sou percebido. E assim deve ser. É muito interessante para mim que aqueles humanos em contato com este lado do véu por muitos anos não tenham realmente juntado este pacote de energia até agora. O desenho restritivo de seu implante é responsável por sua razão bidimensional, mas aqueles que detêm o equilíbrio deveriam ser capazes de juntá-lo antes de já. É tempo de começar. Você tem muitos escritos iluminados sobre os significados da luz, cor, som e forma, desenho e etc. E você reconhece o significado deles, mas você precisa pensar tridimensionalmente sobre estes itens e uni-los para que eles verdadeiramente tenham um sentido. Para muitos, estes itens separadamente parecem apenas conhecimento perdido e são apenas passivamente interessantes. Quando você os põe juntos e começa a trabalhar com eles se tornarão vivos com energia. Acredite nisso. É como as coisas funcionam. O que sou? Eu sou do serviço magnético. Isto significa 2 coisas para você. E eu vou começar pela primeira. Serviço. Minha entidade é uma a serviço. Eu nunca fui humano ou outra coisa qualquer, apenas Cryon. Meu único propósito é servir dentro de uma capacidade específica, as escolas através do universo, onde entidades como vocês mesmos, se localizam. Há muitas escolas de diferentes níveis. Algumas estão abaixo e outras acima da escola de vocês. Há vários tipos de entidades, mas o número delas é sempre o mesmo. Nós somos constantes e refletimos o todo em todos os tempos. Você é uma parte muito importante do todo. E você é muito especial. Você escolheu ser aquele a trazer a frequência do todo a um nível mais alto. E este processo é muito interessante e exige sacrifício e trabalho. Quando você se encontra do meu lado do véu, há muitas coisas que se tornam lógicas e claras, e que não fazem o menor sentido para você agora. Mas o processo de viver, morrer, trabalhar e experimentar as lições de humanidade é uma marca para o objetivo final de sua existência inteira. E o seu processo dessa vez é o mais excitante de todos. Eu explicarei isto no continuar dessa explanação. Aqueles que, como eu, a serviço, escolheram trabalhar para o resto de vocês.
Há muitos mais de nós a serviço do que de vocês na lição. E há muitos tipos de serviço. Há entidades diretamente designadas para cada um de vocês. Estas entidades se movimentam a cada vez que você alcança um nível diferente. Algumas nunca se movimentam, e vocês as têm pela vida toda. Todas estão designadas a servir vocês diretamente. Para tornar as coisas realmente complexas para você, mas bem lógicas e simples do meu ponto de vista, há o fato de o seu planeta ser o lar de muitas escolas simultâneas, a sua e das quais você é totalmente ignorante. Quer dizer, há outras entidades que interagem com você de uma maneira não usual e que vêm a ser a sua própria escola. Vocês são o teste delas. Algumas outras formas biológicas que você observa na Terra, na verdade, também são entidades, mas você as reconhece como inteligências menores. Há também entidades etéreas com vocês, que estão trabalhando a seu modo através de lições, e você as percebe como fantasmas ou aparições. Não confundir com aparições designadas para você para servir. Todos nós, em serviço, celebramos você e o seu trabalho. Muitos de vocês começaram no serviço e escolheram mudar. Alguns de vocês foram convidados a mudar e o fizeram desejando tal. As decisões do todo sempre estão identificadas com a vontade do indivíduo. O amor é a fonte de poder e é de origem única. Nós todos estamos interligados. Nós somos o grande Eu Sou, como é dito em suas escrituras a respeito de Deus. Quando envio esta mensagem, Eu Sou Cryon, está implícito que eu pertenço ao todo e que minha assinatura é Cryon. Nós somos Deus. Você é um pedaço de Deus e você tem o poder de se tornar tão elevado do seu lado do véu quanto você era quando veio. E você é amado sem medidas. Vocês são cada entidade elevada que concordou em estar exatamente onde está, antes de ter aqui estado. Nós somos coletivos em espírito, mesmo enquanto você está na Terra, velado da verdade. Apesar de sermos coletivos, o amor é singular e de origem ou foco único. Isso pode parecer confuso, mas considere isto como um fato de importância primordial, de maneira que possa entender que isto é especial para seu presente tempo. Quem é você? Antes que eu continue a falar sobre meu trabalho para vocês, eu preciso parar para explicar porque alguns de vocês não estão acreditando em nada do que estão lendo neste momento. Formalmente, em outra comunicação, eu fiz uma analogia onde vocês, como humanos, tentam explicar o funcionamento de uma complexa parte de um equipamento para um animal da Terra. Isto é muito similar à minha tentativa de explicar o que está acontecendo deste lado, para você do outro lado do véu. Assim devia ser e é apropriado. De fato, uma grande parte do trabalho foi gasto em fazer isto assim. Seu poder de intuição e discernimento são únicos, os únicos parâmetros para lhe dar a chance de escolher entre ler e não ler isto tudo. Porque tudo o mais que você tem passou por ou sofreu interferências biologicamente. Como eu disse anteriormente,
Você tem implantes que nunca lhe permitirão compreender este lado do véu em um nível racional. Há somente uma maneira de você começar a compreender, e isto deve ser feito equilibrando sua biologia com sua espiritualidade. Você percebe seu lado espiritual é puro e não afetado, e ainda está intacto sem restrição alguma. Com o equilíbrio do poder de seu lado espiritual, a sua estrutura biológica, a mente biológica e o corpo físico, não terá mais limitações na área da compreensão. Muitos de vocês chamam este equilíbrio de iluminação. Eu quero dar a você um exemplo de suas limitações, mas isto não é para que se sinta inferior, porque você não o é. É como um exercício de razão e lógica aplicado ao que lhe digo. Cada humano tem implantes, com muitas limitações e restrições de pensamentos conscientes. Por exemplo, vocês todos têm um implante com a sensação de que tudo tem que ter um começo e um fim, ou iniciar e um finalizar. Se eu dissesse a você que alguma coisa sempre era, você terá dificuldade para compreender isso. Se eu lhe dissesse que algo sempre foi e sempre será, você poderá dizer que entende, mas você não pode. Você tem um implante com esta restrição e você concebe tudo como tendo um começo. Eu não posso de repente lhe dar o passe livre para esta restrição, mas posso levá-lo a questionar sua percepção, pedindo que considere o seguinte: imagine que você está dentro de uma grande bolha. Você pode me dizer onde ela começa e onde termina? Ou talvez como ela se originou? Como pode o interior de uma esfera ter um começo? Ela é tridimensional. Agora, se você pega uma caneta e desenha uma linha em torno do interior da bolha, você estará mostrando a si mesmo a minha lição. Você estará criando um início e um ponto final, onde você começou sua linha e onde você a terminou, em um círculo que não tem um começo. Então, você estará superpondo suas limitações em uma coisa que não as tem. Isto é o que foi feito a você. Você foi pré-moldado para ser bidimensional em um espaço tridimensional, e todo o seu pensamento reflete isso. Você também é direcionado constantemente a procurar a criação, que vem a ser o seu implante trabalhando. Isto também está relacionado a outra restrição básica que lhe foi dada. Você percebe o tempo como linear e constante, com apenas duas dimensões, para a frente e para trás. Como nunca há uma pausa, você nunca pode estar no agora. Apenas há poucas gerações você compreendeu o que o tempo é relativo e não constante. Mas você ainda não tem o conceito de sua terceira dimensão. Se eu lhe dissesse que o tempo, como você o conhece, não existe de maneira nenhuma, você provavelmente rirá alto. Bem, comece a rir. O conceito inteiro, como você o entende, foi criado para você a fim de permitir as suas lições e para lhe dar base linear e consistente à existência enquanto você aprende. O tempo real, constante, é um conceito do planeta Terra. No lado em que eu estou,
há um tipo de tempo muito diferente, e tudo está no agora. Sua terceira dimensão é vertical. Assim como na bolha, não há passado ou futuro, apenas agora. Tudo é refletido para um ponto central, exatamente onde você se encontra dentro da bolha. Com todos os seus esforços científicos, vocês ficaram restritos a um pensamento bidimensional. Vocês ainda não descobriram o equilíbrio do qual falei. E ainda não o relacionaram à ciência. As ciências espirituais do universo são lógicas, previsíveis e se baseiam em números e fórmulas que sempre funcionam. É o casamento do físico e do espiritual. E uma implementação apropriada traz mudanças consistentes e observáveis. Este é o meu serviço e eu sei dessas coisas. O que lhe falta é equilíbrio com a parte espiritual que permitirá a sua ciência saltar de maneira espetacular quando você alcançar este equilíbrio. Com a humanidade prosseguindo nos próximos anos, você terá a oportunidade de ver os resultados do casamento físico, mental e espiritual para alcançar a ciência real. Atualmente você não tem uma ciência real, apenas uma ciência bidimensional, uma ciência humana e não uma ciência universal. A parte que falta, sendo a espiritual, foi relegada por seus cientistas por todas estas centenas de anos, como sendo não científica. Isto é irônico, porque é no espiritual que se encontra o poder real e a compreensão. Vocês nunca alcançarão a viagem espacial sustentada sem isto. Vocês também nunca serão capazes de alterar ou entender a gravidade e, mais importante, a transmutação da matéria. Nunca será de vocês sem isto. Imagine como seria bom para você neutralizar todo o seu dejeto atômico de maneira que uma criança pudesse brincar com ele, como areia. Não é difícil fazê-lo, mas requer conhecimentos que vocês ainda não utilizaram, mas que agora vocês têm o poder e a permissão para desenvolver. Vocês ganharam essas coisas. Do meu ponto de vista, o poder que você nunca usou ainda está sob meu domínio. Vocês têm absolutamente enormes fontes de força natural que existem através da compreensão e uso regulado dos campos magnéticos de seu planeta. Toda a energia que você precisa está aí, para não mencionar o segredo do voo passivo usando os paralelos magnéticos. Mas vocês não serão capazes de entender sem o equilíbrio da ciência tridimensional. Neste ponto, os humanos são como uma minúscula molécula em um gigante magneto, o qual tem capacidade para mover as coisas com uma tremenda força, se assim se quiser. Mas os humanos são capazes apenas de cavar pequeninos buracos e retirar minúsculos pedaços de ferro para queimar para aquecimento e força. Vocês são como formigas num gerador, querendo eletricidade. A floresta escapou de vocês, enquanto se concentram em consumir uma folha como combustível. Você percebeu o tema recorrente da força de 3? Não há mágica, como vocês chamam, há apenas lógica universal. A vibração número 3 emana poder e energia. O equilíbrio do 3 é necessário para você ir em frente com iluminação, o físico, mental e espiritual. O conhecimento na ciência do 3 é necessário para você usar a força real à sua disposição e destrancar
os segredos científicos restantes que lhe foram deixados. O 3 se transmuta em 1 quando usado. Isto é difícil de explicar, mas considere a mistura de 3 partes inativas para criar uma ativa, e você entenderá melhor. Muito da sua religião ocidental é baseada em torno de 3 partes de Deus, combinadas em um Deus. Esta informação está um pouquinho modificada de seu significado verdadeiro, mas ainda é acurada para o conceito da força de 3, combinada para fazer o 1. Eu já lhe falei de 3 partes de meu nome. Juntas elas comunicam minha assinatura, e separadas elas não fazem nenhum sentido. 3 é muito importante e é uma constante em todo o universo. Ainda de interesse relativo, se você pega as letras do meu nome em tom, Cryon, e assinala os números a cada letra do alfabeto ocidental, A1, B2, Z26, etc. Depois soma estes números, você terá como resultado 83, o qual, também somado, resulta em 11. Isto é significativo e descreve quem eu sou, ainda melhor para aqueles dentre vocês que possuem conhecimento intuitivo do significado dos números. Foi por isso que escolhi a soletração em sua linguagem. A soletração de meu nome não foi fornecida pelo seu escritor. Este número 11 dirá a você mais do meu caráter. Quando você multiplica este número pela força vibratória 3, o resultado é 33, que lhe dará o insight do meu serviço. Eu vou lhe dar uma importante fórmula de poder. 9944. Seu discernimento, intuição, eventualmente o levará ao significado dela, mas ela é importante na transmutação de energia. Meu serviço não é treiná-lo nestas coisas. Eu disse que eu sou do serviço magnético. Outras entidades estão aqui em serviço para ajudá-lo, como os procedimentos de equilíbrio e os detalhes que lhe serão necessários. Todos nós estamos aqui em amor. Por que estou aqui? Antes de lhe dizer exatamente por que estou aqui, preciso explicar mais sobre o modo como as coisas trabalham para você. Então você entenderá mais sobre meu serviço e por que estou aqui. Muitos estão lendo isto agora com a esperança de levantar alguma coisa preciosa, talvez alguma coisa significativa. Alguma coisa que venha de um desejo de sua alma de conhecer a verdade das coisas. Este é o frescor do sentido de espiritualidade desperta. Você reconhece que há algo mais para a vida do que apenas alimentar-se e proteger-se de perecer. Outro implante. Talvez sempre tenha sentido que há algo mais, embora não faça ideia do que seja. Você está experimentando uma mudança gradual de consciência que você recebeu e que é apropriada para o seu tempo. Prossiga em sua procura. Ela te levará ao que realmente está desejando, paz mental através do poder do amor. Os humanos têm sempre procurado por Deus. Isto é simplesmente saudade de casa, que reflete a ausência de sua conexão para comunicação enquanto você está em lição. É um desejo celular básico e é global.
As coisas começam a mudar e é por isso que estou aqui. A Terra Antiga, a Terra Média e a Nova Terra referem-se a 3 níveis básicos de consciência dos humanos. Não confundir com o tempo de administração do fazer humano. Sobre o tempo terreno, desde os primórdios das entidades, em lição na Terra. Nós agora estamos chegando ao 4º nível, o qual tem um tremendo potencial e será o último. É a idade da responsabilidade ou iluminação, onde finalmente vocês serão os responsáveis. Há uma razão para toda a sua existência na Terra. Você está em lição, com o propósito de elevar a sua vibração do todo. Esta é a razão última e está sendo completamente explicada para você desta vez. Seus esforços enquanto em lição criam energia através de suas encarnações e subsequente elevação da consciência planetária. Esta energia é valiosa para o todo e transmuta a negatividade. Negatividade é a ausência de iluminação. E se deixada desenvolver-se livremente, será encontrada mais e mais, a não ser que tenhamos vocês através do universo em constante aprendizado. Vocês, portanto, são o instrumental para a mudança de algo muito grande e complexo. Por favor, aceite isso. Não haverá muito mais para lhe ser dado enquanto estiverem na Terra. Esta não é uma informação planetária, mas sim uma informação universal. Mais perto de casa, em um nível planetário, seu desafio era começar sem nenhuma iluminação e gradualmente trabalhando através de múltiplas lições e encarnações. Chegar a um estado de completa iluminação. Vocês estão adiantando-se no caminho e rapidamente aproximando-se do final do ciclo completo. Mais uma vez, seus esforços ainda neste processo geram energia para o resto de nós. O mais importante, como humanos, vocês têm que viver através de muitas experiências durante vidas de expressão, criando a energia necessária para trazer a vibração da consciência planetária ao seu mais alto nível alcançável. Fazendo isto, cada século foi pressuposto como também trazendo uma alteração completa da iluminação espiritual. E até hoje realmente assim aconteceu. 20 séculos atrás, vocês no primeiro mundo receberam o presente do grande Mestre Jesus. Esta entidade está também em serviço e é conhecida por nós todos através do universo como uma das mais altas vibrações em serviço. A visita causou uma gama de atividade espiritual na Terra e tem tido repercussão desde então. Minha primeira mensagem para o meu companheiro explicou isto e também explicou a mensagem de Jesus com mais clareza do que faço aqui. Veja a última parte deste livro. Outras partes da Terra também receberam conhecimento através de outros grandes mestres em serviço durante estes tempos. Várias culturas receberam a verdade em vários momentos, uma vez que estavam prontas para tal. Mas este foi um esforço global. O conhecimento que todas elas partilharam sobre seu poder como seres espirituais e sua relação com o universo. Naquela época, todos vocês foram convidados a levar consigo uma parte de Deus, totalmente iluminada por todos os tempos, e a iniciar suas expressões finais enquanto entidades iluminadas na Terra. Centenas de anos antes de vocês,
não estavam sequer capazes de conter a carga completa de sua entidade e não podiam levá-la consigo, somente parte dela. Centros de energia e templos continham o equilíbrio de seu poder coletivo. Uma de suas culturas nômades de longa duração, inclusive, levou a energia com eles de lugar para lugar. A significação dos templos nos tempos muito antigos da história da Terra era muito maior que hoje, uma vez que eles eram realmente centros espirituais de poder e tinham manifestações físicas para demonstrá-lo. Atualmente, a cada vez que você encarna no plano da Terra, há um breve descanso onde você encontra e se comunica com o todo e planeja sua próxima expressão ou lição. O seu plano está sempre determinado diretamente pelo que aconteceu durante sua última expressão. Vocês têm chamado isso de karma. Você formaliza um contrato, um plano sobre o que aprenderá e experimentará quando iniciar a próxima expressão. Muito frequentemente você encarna por um breve momento, morrendo ainda criança, ou terminando cedo por uma doença ou acidente. Isso pode parecer cruel a você, ou uma coisa ilógica, para concordar em fazer, mas é apropriado e é correto para o todo. O momento quando você encarna novamente é determinado pelo grupo em lição em torno de você. Alguns dias ainda na Terra e outros não. Às vezes, sua encarnação é quase inteiramente para a expressão de outrem e é rápida. Isto poderia parecer indicar que há algum tipo de predestinação em andamento. Não há. Acredite, isto é mais um mal-entendido. Todas as encarnações são como fitas virgens, com um propósito sobreposto, e várias portas de ação oferecidas durante o ciclo, plano contratado. O karma pode ser ou não ser satisfeito. Se não o for, haverá outra oportunidade através de outra expressão, encarnação. Um indivíduo pode ou não abrir quaisquer portas de ação oferecidas no contrato. Depende do indivíduo e de onde o crescimento dela ou dele se dá desta vez. Tudo isso está interrelacionado com outras entidades em volta de sua expressão. Enquanto o grupo planetário, vocês passaram por muitas portas certas. Vocês fizeram isto coletivamente do seu lado do véu, e isto resultou em uma elevação do todo. Novamente, vocês estão de parabéns. Eu posso atestar que este não é sempre o caso no universo. Vocês tiveram muitas oportunidades para falhar e sobreviveram bem a tudo isto. Sobre o meu trabalho. Os campos magnéticos são importantes para a sua biologia. Por isso, os campos magnéticos podem afetar e afetam sua consciência espiritual. O campo magnético de seu planeta é necessário para a sua saúde biológica e é bem afinado e ajustado ao seu esquema espiritual. O campo magnético de seu planeta foi cuidadosamente situado para a sua saúde e suas lições. Olhe em torno de você. Quais outros planetas você encontra com campos magnéticos? Não é uma força natural existente. Foi colocada propositadamente e cuidadosamente. Vocês ainda não são capazes de se distanciarem de seu planeta por muito longe ou por muito tempo, suficiente
para compreenderem este fato. Mas quando o fizerem, vocês devem levar um campo com vocês para continuar sãos e saudáveis. E o campo deve ser o correto. Isto é básico para os humanos. Se vocês encontrarem outro planeta com campo magnético, esta é a primeira suspeita de existência de vida biológica, ou sua chegada no futuro, ou uma estrutura impressa, imprint, de que houve vida ali. Não importa a biologia atual da forma de vida. Esta tem que ser polarizada para ter significado espiritual. Anote isto: a forma de vida será mais iluminada quanto maior for o afastamento do campo magnético em seu alinhamento em relação ao eixo de rotação planetário. Isto é apenas parte do processo e um sinal a ser procurado. A eletricidade está em toda parte à sua volta e você já deve estar começando a perceber os efeitos negativos para a sua saúde de campos magnéticos criados artificialmente. Todo campo magnético artificialmente criado deveria estar escudado, isolado de seu corpo. Vocês possuem tecnologia para evitar tal exposição e deveriam se proteger. Algumas das doenças que são típicas apenas em sua sociedade ocidental são o resultado direto dos muitos campos magnéticos artificiais em torno de vocês. Há anos vocês compreendem que os processos básicos do pensamento de suas mentes são elétricos e, portanto, possuem propriedades magnéticas. Então vocês também entendem que toda a sua biologia dos nervos aos músculos são eletroquímicas em suas funções. Cada órgão de seu corpo é equilibrado magneticamente e é sensível a campos externos. Distúrbios magnéticos são suspeitos em problemas com o cérebro, tireoide, coração, fígado e glândulas endócrinas. Telepatas estão sendo seus próprios campos magnéticos. Estão lendo eles. Todos vocês têm um. Mas, precisamente, eles estão percebendo o equilíbrio de seu campo. E seus médicos rotineiramente fixam fios ao seu corpo para gravar seus impulsos eletromagnéticos. Por favor, compreenda que o melhor que você pode fazer por si mesmo é se proteger. Deixe as propriedades magnéticas do planeta fazer o trabalho pela sua saúde. Não utilize métodos artificiais para tentar criar equilíbrio. Fique longe de grandes magnetos estáticos ou de magnetos eletricamente energizados. Muito importante, observe o local onde você dorme e remova objetos magnéticos a pelo menos 3 metros de você. Estes podem ser relógios elétricos ligados à corrente elétrica, televisores, sons, gravadores, caixa de som, aparelhos de aquecimento e ventiladores. Nunca use cobertores elétricos para se aquecer. Não use aparelho de aquecimento em colchões de água. Todo equipamento que você use e que seja a motor nunca deve estar continuamente perto de você e deveriam ser isolados. Certifique-se de que correntes de forças artificial e linha de distribuição não estejam correndo diretamente acima ou perto de seus dormitórios. Uma coisa que deveria ser óbvia a vocês ficou velada pelos seus implantes. O magnetismo é a poltrona onde a biologia e as consciências humanas estiveram sentadas por sua inteira existência.
É matemático e foi calculado. Também se relaciona com o seu sistema de implantes. Se vocês tivessem sabido disto antes no seu planeta e tivessem dado credibilidade, muitas de suas doenças teriam sido compreendidas agora e teriam permanecido inativas. Vocês precisam equilibrar magneticamente o que põem em seus corpos. Como isto escapou a vocês? Vocês carregariam um grande ímã numa área bem afinada e polarizada? A doença imunológica com a qual vocês lutam agora na Terra é magneticamente controlável. Gaste um pouco de tempo alterando suas propriedades magnéticas e vejam o que acontece. Repolarize e teste sua virilidade. Vocês poderão ficar surpresos. Com tudo isto, vocês ainda se surpreendem quando eu lhes informo da importância do campo magnético da Terra para e em vocês. Eu sou o Cryon do serviço magnético e eu criei a rede do sistema magnético de seu planeta. A criação de sua rede levou éons de tempo na Terra. Ela foi equilibrada e reequilibrada para se combinar com as vibrações físicas de seu planeta em evolução. Durante o tempo em que estive aqui inicialmente, o que agora vocês percebem como polaridade negativa e positiva da Terra foi alterada muitas vezes. Sua ciência pode comprovar isto, olhando o extrato geológico, e este mostrará as múltiplas sacudidelas da polaridade norte e sul da Terra durante seu desenvolvimento. A Terra não se movimentou apenas em polaridade. Tudo teve lugar antes que fosse permitido a vocês virem. Seu escritor me ajudou e estava no serviço magnético naquele tempo. Sua ligação a mim é parte da razão de eu estar falando através dele agora. Eu estive aqui 2 outras vezes desde então, para mais um ajuste global. Este é meu 3º ajuste e minha 4ª e última visita. As 2 últimas vezes em que estive aqui, foi necessário e apropriado fazer um ajustamento global para acomodar seu crescimento. E em cada vez a humanidade foi terminada para este propósito. Umas poucas entidades permaneceram em cada uma das ocasiões para propagar a vida biológica. Isto pode soar desagradável a vocês, mas é correto e foi realizado em perfeita harmonia e amor. Todos vocês concordaram de antemão, e isto foi celebrado porque representou um marco no crescimento da Terra. Eu não estou aqui para lhes dizer que meu 3º ajustamento requer seu fim, mas, sem um pouco de compreensão, muitos de vocês se exterminarão de qualquer jeito. O 3º ajuste já foi iniciado, e aquele entre vocês que seguem coisas como o movimento do norte magnético saberão do que eu estou falando. Eu sou Cryon e amo a humanidade. Que assim seja, até mais.